Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso projetinho Luckstar, a série Luckstar de Isaac Asimov. E hoje a nossa viagem, ela é um tanto curiosa, belíssima e sufocante. Hoje nós vamos falar sobre os oceanos de Vênus. Gente, de todos os livros dessa série, eu tenho um carinho especial pelos oceanos de Vênus. Acho que por ser um cenário fantástico desenvolvido, também com animais fantásticos desenvolvidos, é algo que a gente até agradece, porque lá em 1954 ainda não se tinham muitos conhecimentos sobre o planeta Vênus, assim como os demais livros, e Asimov ele usou o conhecimento da época. Então acreditava-se que Vênus tinha oceanos devido à quantidade de nuvens, acreditava-se que era um planeta rico em gases atmosféricos como nitrogênio, ozônio, não tinha oxigênio. Então, por mais que tivesse todo esse aparato necessário para que existisse vida, faltava alguns elementos fundamentais. Então, logo nas primeiras páginas, Isaac Asimov vai pedir desculpas porque tudo que ele escreveu, se fosse na época da retratação, ele teria que mudar o livro. Então, vamos agradecer que na época ele ainda não tinha esse conhecimento e trouxe essa aventura maravilhosa aqui pra gente. Hoje nós sabemos que Vênus não tem oceanos, é um verdadeiro inferno. Seu efeito estufa é algo absurdo, não se sabe em que momento Vênus teve esse desequilíbrio para que ficasse assim tão inabitável. Todas as missões que foram mandadas para lá, pelo menos as primeiras, elas falharam drasticamente. E as nuvens de Vênus, ao contrário do que Asimov pensava, elas são um pouco ácidas, elas são basicamente ácido sulfúrico e seria muito difícil, assim, beirando o impossível, alguma missão longa que durasse em Vênus, além da gravidade aumentadíssima. É algo assim que esmaga as sondas que foram mandadas para lá numa violência gigantesca. Os primeiros projetos para Vênus, que foi o Venera, se eu não me engano, foi um projeto russo, gente, salvo engano. Eu vou olhar direitinho e vou deixar aqui para vocês. Foram as primeiras missões mandadas a Vênus na época da corrida espacial. Então, assim, no projeto Venera, suas sondas elas tinham uma vida útil de 30 minutos quando se aproximavam de Vênus. Só para vocês terem noção da violência que é esse planeta. Mas vamos esquecer essa realidade e vamos aqui para a história que Asimov vai nos contar. Gente, ela chega a ser sufocante ao mesmo tempo que é um cenário lindo, mas vou explicar o porquê. Como Vênus de Asimov era um planeta coberto por nuvens e coberto inteiramente por oceanos, sem nenhuma porção de terra, como é que os humanos fizeram para habitar esse planeta? Dentro d'água. Como eles fizeram isso? Eles construíram cidades em abóbadas, dentro d'água. Então essas cidades elas eram mantidas nas abóbadas e Vênus tinha uma particularidade, porque todo o oceano ele era coberto por uma espécie de alga. E dessa alga eles aprenderam a cultivá-la como alimento mesmo. E a partir daí se derivava todos os tipos de produto, desde os fertilizantes, que já foi comentado nas resenhas anteriores que Vênus exportava esses fertilizantes com origem dessas algas marinhas, e também os cozinheiros de Vênus aprenderam a dominá-la de forma a prepará-la com sabores diferentes, coisas que eram semelhantes a carne bovina, a sopa de legumes, a sobremesas doces. Então era uma fonte proteica altamente inesgotável. O comércio de Vênus ele estava a todo vapor, porque dos objetivos dos líderes de Vênus era fazer com essas algas um comércio de exportação em grande escala para todo o sistema solar. Mas e aí, onde é que vai entrar o Luckstar nessa história? Bom, depois de suas muito bem-sucedidas missões anteriores em Marte, no cinturão de asteroides, como vocês já viram os vídeos que nós temos aqui no canal, ele recebe a notícia que um ex-colega de faculdade, também membro do Conselho da Ciência,
está envolvido em problemas lá em Vênus. Ele não sabe até então a natureza desses problemas, mas conhecendo o colega como ele conhece, o nome dele, gente, era Lowell Evans. Estudou com o Luke na época da faculdade. Então ele tem a permissão do conselho para investigar isso de perto. E ele viaja para Vênus na sua magnífica espaçonave, como a gente já comentou aqui, a Shooting Star, que era tão veloz que assemelhava a si mesmo a uma estrela cadente. Então ele vai com seu marcianinho inseparável, o Bigman, eles vão para Vênus investigar mais esse problema, e também não era só isso. Eles sabiam que estava acontecendo algumas coisas estranhas. Pessoas estavam agindo de forma estranha, como se fossem controladas por alguma força exterior, e quando elas retornavam à consciência, elas não lembravam de nada. Então tinha essas duas questões para serem resolvidas. Então, quando ele chega a Vênus, ele pede para ver o colega. É a maior dificuldade. Um membro do Conselho da Ciência em Vênus fica com eles o tempo inteiro. O nome dele era Morris. E vai explicar tudo o que está acontecendo. Fala do plano do comércio com as algas marinhas. E leva ele até o seu apartamento para que lá ele receba o Evans, e quando ele chega no apartamento, tem algo peculiar por lá esperando por eles. Eles veem um aquário, e esse aquário, no lugar dos peixinhos coloridos que nós estamos acostumados aqui, tinham sapinhos venusianos. Esses sapos, eles eram o bichinho de estimação das pessoas em Vênus. Então, quando o Bigman vê o sapinho, ele sente quase imediatamente uma vontade de dar uma ervilha mergulhada em graxa para o sapinho. E aí assim ele faz, o Morris também vai contar sobre os sapinhos, que as pessoas, como não podem ter cachorrinhos, gatinhos por lá, eles criam esses sapos. E aí vai acontecer o encontro com Evans. E ele está completamente diferente do que Luke lembrava. Ele está num estado catatônico, ele não quer falar, ele tenta agredir o Luke verbalmente, pedindo que ele se afaste, pedindo que ele vá embora. E nisso aflora ainda mais a dúvida na cabeça de Luke. E aí, o próximo passo estranho que vai acontecer, um alvoroço gigantesco na cidade, que tem uma pessoa numa das comportas ameaçando abri-la. Não sei se vocês se deram conta, gente, eu vou deixar aqui a foto da capa do livro para vocês verem melhor, mas uma cidade completamente dentro d'água, se alguém abrisse uma comporta dessa, significava o completo fim de qualquer cidade. No caso, Luke estava em Afrodite, uma das maiores cidades de Vênus, e se essa comporta fosse aberta, era o fim de Afrodite. E foi aquele alvoroço, até que vai entrar em cena aqui o engenheiro-chefe, responsável por todas as comportas, responsável também por tranquilizar quem estivesse perto, ou organizar alguma missão que chegasse até o homem de forma que não o assustasse, porque ele podia se assustar e aí podia abrir a comporta e aí era o fim de tudo. O nome dele era Turner. Então, para aquela época, era algo assim bem raro existirem computadores notebooks, mas Turner, ele andava com um computador notebook, que ele disse para o Luke que era para fazer cálculos. E aí vocês imaginem toda a cidade reunida perto dessa comporta, apavorada, mulheres, crianças, homens, a população de Afrodite inteira ali esperando o que ia acontecer, esperando a morte iminente ou esperando que resolvessem o problema. Até que, quando finalmente conseguem parar o homem, até um plano que Bigman entra em cena, porque ele era o único que passava pelas tubulações devido a seu tamanho, o Bigman era baixinho, então eles conseguem neutralizar a ameaça desse homem louco que estava ameaçando abrir a comporta. Depois eles vão puxar a ficha do homem e tudo, mas o que foi que aconteceu nesse tempo enquanto tudo estava ameaçando ir por água abaixo? Lowell Evans fugiu. Ele pegou uma nave e ele fugiu para o oceano. Ele saiu de Afrodite sem avisar ninguém e aí, imediatamente, o Luke vai atrás. Ele pede um veículo submarino e ele vai atrás do Evans.
E vai ser aqui, gente, que vai aparecer um dos fantásticos animais que o Asimov criou. Esse era o mais interessante, mas tinham outros que a sua principal característica era a fosforescência. Então você imagina pessoas sentadas num restaurante chique que tinha lá em Vênus, onde as paredes elas eram transparentes e elas tinham o privilégio de ver o oceano fora e esses animais com essa fosforescência brilhando. Gente, devia ser uma coisa muito linda. Eu fico aqui imaginando e quase me sentindo aí nesse local olhando essa cena. Mas vamos lá. O Luke foi atrás do Evan. E quando o rádio consegue comunicação com o submarino de Evans, ele, mais uma vez, pede de forma bastante grosseira que o Luke saia de lá. Não se aproxime dele, deixe ele em paz e vá embora. Saia de Vênus o mais rápido possível. E aí o Luke, é claro que vai se aproximar um pouquinho mais, até que eles sentem uma pancada. Uma pancada muito, muito forte. E eles sentem que o motor do Hilda, que era o submarino deles, ele foi danificado. E agora, o que é que eles vão fazer? E aí, nessa hora, Lou Evans vai reatar a comunicação e aí ele vai dizer: muito bem, Luke, conseguiu. Eu falei que não viesse, agora nós dois estamos presos e condenados à morte. Mas e aí eles estavam presos em quê? Gente, um desses animais era chamado de fanca. E essas fancas, elas tinham tamanhos variados. Aqui na Terra nós temos o registro de alguns animais que vivem em águas profundas, como a lula gigante, animais assim que são gigantescos mesmo. Lá em Vênus tinha essa fanca. A particularidade dela é que ela era tão grande que ela podia cobrir a cidade de Afrodite. Só para vocês terem ideia mais ou menos aí da dimensão. Então, ele descreve essas fancas como sendo um animal em formato de uma tigela, com a boca virada para baixo e bordas arredondadas, para que ela consiga se sustentar, capture alimento, essas coisas. E aqui também vai ser descrito como é que ela se alimenta, como é que o jato d'água dela funciona, todo o mecanismo tem uma espécie de tromba nessa fanca. Então é muito bom, é muito incrível de ver sendo descrito. Tem até o nome da ciência, eu não vou me lembrar, gente, não sei se é xenobotânica, é alguma coisa assim, algo direcionado apenas aos animais de Vênus. Então eles estavam lá, a Fanca capturou os dois submarinos. E aí, Bigman tinha a missão de consertar o mais rápido possível que ele pudesse. Consertar os geradores, fazer o motor funcionar de novo, para que eles conseguissem sair. Não sabem de que forma, já que estavam presos. A Fanca os cobria completamente nessa tigela invertida. Mas aí, os submarinos, eles conseguiram se aproximar e conseguiram uma comunicação entre eles. E foi assim que Lou Evans conseguiu passar do submarino dele para o Hilda, para o submarino que o Luke estava. Porque ele estava quase sem oxigênio, ele quase morreu sufocado. Então, gente, a partir daqui vai se seguir como foi que o Luke conseguiu sair dessa enrascada toda. Ele teve que matar a Fanca. Vocês vão precisar ler para saber como é que ele fez isso. Lembrando, assim, que ele já estava muito bem informado sobre os sistemas nervosos da Fanca, onde ficava localizado mais ou menos o coração, porque pensa num animal gigantesco como aquele. Se ele fosse procurar na sorte, ele poderia se dar mal. Mas aí depois que eles conseguem matar a Fanca, eles precisam sair de lá. Bigman consegue consertar os motores do submarino e eles têm que sair no impacto, fazendo pressão para que o submarino perfure o corpo do monstro, do animal, e consiga ganhar o oceano de novo, de volta a Afrodite. Por um momento eles pensam que não vão conseguir, mas enfim conseguem. E quando eles olham de novo por uma das janelas do submarino, eles veem as fosforescências indo em direção à Fanca. Era como se todos os animais do oceano estivessem indo saborear um banquete. Então, aqui vai entrar o ponto-chave do livro, porque quando eles chegam à superfície, eles já fizeram uma grande descoberta.
vocês também já devem ter prestado atenção que esses comportamentos estranhos que estavam acontecendo em Vênus, isso envolvia controle mental. Aqui é o primeiro livro da série Luke-Star que nós estamos realmente falando de controle mental. No livro As Cavernas de Marte, nós tivemos comunicação mental entre Luke e os marcianos. Aqui há realmente um controle. Então, quem é que estava por trás disso? Gente, os sapos venusianos eram os responsáveis por esse controle mental. Eles tinham o poder de dominar a mente das pessoas, induzir as pessoas a gostar deles, principalmente gostar a ponto de fazer deles animais de estimação. Mas o grande ponto-chave era que esses sapos, eles não gostavam de se alimentar de algas, porque essas algas, elas tinham muito oxigênio. Aqui em Vênus, diferente da Terra, o oxigênio ele não era expelido pelas plantas e ia para a atmosfera, ele ficava retido nas plantas. Então, quando os sapos tinham a oportunidade de comer hidrocarboneto puro, o que é isso, um hidrocarboneto puro? Graxa, vaselina, petróleo, essas coisas são hidrocarbonetos puros. E isso, para os sapos, era uma guloseima, uma iguaria. Então, eles dominavam a mente das pessoas e as pessoas davam essas guloseimas para eles. Então, quando o Luke consegue chegar na superfície, já sabendo de toda a verdade sobre os sapos, é um dos momentos mais angustiantes aqui do livro. Porque quando ele consegue sair da fanca, ele vai para a superfície com o pensamento de enviar uma mensagem para a estação espacial, avisando de toda a situação em Vênus, inclusive sobre os sapos venusianos. E aí, quando ele chega, os sapos imediatamente eles começam a pular em cima do submarino e o Luke esquece o que tem que fazer. Gente, isso é angustiante, porque assim, tem muitas coisas que você se pega pensando, se dores, sentimentos, emotividades, que muitas vezes você passa na vida, se isso é só a sua mente mesmo lhe controlando. Gente, aqui tem um poder absurdo que ele tentava fazer um esforço para lembrar e não conseguia. Então aqui vai ser estabelecida uma ligação mental entre Luke e o sapo. Eles vão falar com ele. E aí a voz dentro da cabeça dele, semelhante ao que aconteceu lá em Marte, só que dessa vez cheio de ameaça. E eles diziam que tinham o poder de fazer com que ele se matasse. Eles queriam informações sobre os habitantes da Terra, porque eles não gostavam dos humanos, porque diziam que os humanos não davam valor à vida. Então, era uma conversa assim como se fossem dois humanos, até que ele chega num ponto que ele não consegue mais se mexer. Gente, pelo amor de Deus, você sentia a agonia, a angústia do coitado, tentando chegar nos controles e não conseguia. Então, assim, como sua última cartada, ele foi se arrastando com muita dificuldade até uma farmacinha que tinha ali perto com remédios, e ele pegou um pote de vaselina e com muito esforço conseguiu colocar no lixo e ejetar para o mar. Na hora que ele ejetou, a mente dele foi liberada, porque os sapos correram atrás da vaselina. E aí foi o tempo que ele precisou para entrar em contato com a estação espacial e avisar da situação. Depois disso, ele podia voltar para Afrodite, mas quando chegou em Afrodite, ele foi impedido de entrar. A pessoa que estava na comporta dizia que eles tinham que esperar. Todas as comportas estavam ocupadas. Então, assim, achando isso estranho, ele já tinha recuperado os sentidos, Bigman também. Lembrando que todos eles perderam os sentidos. Luke foi o único que conseguiu lutar. Então, quando eles olharam por uma das janelas do submarino, eles perceberam, gente, que tinha um canhão apontado para eles. Então, ele fez uma nova comunicação com a cidade e disse que a Luke está no submarino Hilda, estou com carregamento de petróleo. Quando ele disse carregamento de petróleo, as pessoas imediatamente voltaram à consciência e perguntaram o que está acontecendo. E aí ele não perdeu tempo. Preciso de uma comporta para entrar na cidade. E aí foi como ele teve acesso, porque ele sabia que as pessoas também estavam sob controle mental. Então, quando ele chega na cidade, gente,
A questão dos sapos não tem o que discutir, os sapos eles exercem esse controle mental sobre as pessoas, mas na hora da comunicação entre ele e os sapos, ele percebeu alguma coisa assim que foi um erro fatal, porque os sapos eles falaram coisas como: nós vamos matar a sua espécie, vai ser como uma chama que se apaga. E aí, gente, algo lógico. Como é que animais que vivem num planeta que é inteiramente dentro d'água conhecem o conceito de fogo? Porque nenhum meteoro consegue queimar na atmosfera, já que a atmosfera não tem oxigênio. Aí ele percebeu que sim, os sapos eles exerciam esse controle, mas tinha alguém por trás, um ser humano por trás. Quem era esse ser humano? Vocês vão precisar ler para descobrir. Essa é a grande sacada do livro. E assim, a história se encerra aqui, depois desse caso resolvido, ele segue para a sua próxima aventura, mas todo esse caminho que foi feito, por mais que eu tenha achado lindo, eu jamais iria para uma cidade que fosse inteiramente embaixo d'água. Se realmente existissem oceanos em Vênus e existissem cidades lá, eu não faria questão nenhuma, eu ficaria agoniada e sufocada. Mas viver toda essa aventura acompanhando aqui por essa história que Asimov criou foi uma das melhores experiências que eu tive nessa série. Então, para mim, é um dos melhores livros do Luke Starr. Assim, chega a ser um pouco previsível, a gente já sabe que ele vai desmascarar. Às vezes você descobre antes com ele quem é o vilão, às vezes não. Então, assim, quem acha que essa série é fraca, sim, todo mundo tem sua opinião. Livro não é unanimidade, cada um pode achar alguma coisa diferente, mas eu amo de paixão. Não é nem pelo desfecho, não é nem pela hora que ele resolve o mistério, é por toda a jornada. O que eu amo nessa série é passear com ele pelos locais que ele vai. As areias de Marte, o cinturão de asteroide e agora em Vênus, os locais que ele foi, isso pra mim foi muito melhor do que o final do livro. Muito, muito, muito. Então, recomendo demais e recomendarei sempre. Então, gente, esse foi o livro de hoje, Os Oceanos de Vênus, de Isaac Asimov, o livro 3 da série Luke Starr. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, que isso vai me ajudar bastante. Um grande beijo, gente. Até a próxima semana. Até os próximos vídeos.